Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos tratar um pouco sobre a questão do planejamento apícola e também da importância do planejamento para a propriedade rural. Um planejamento não só voltado especificamente para a atividade apícola, mas que o planejamento é uma das ferramentas que contribui, que tem bastante importância no dia a dia dos agricultores e agricultoras familiares. E muitas vezes a gente acaba fazendo tudo e às vezes a gente não planeja para fazer, e a gente acaba tanto perdendo um pouco o tempo para poder organizar na hora, ou até mesmo a gente acaba tendo prejuízo por essa falta desse planejamento. Então o planejamento é uma das atividades essencialmente importantes para toda e qualquer atividade, e que para a apicultura não é que meio diferente, né? Eu preciso ter por escrito, eu preciso ter em algum lugar o que é que eu vou precisar, quais demandas de materiais, ou que atividades, que serviço eu vou fazer, para poder eu melhorar, eu maximizar melhor o meu tempo e também economizar e lucrar mais com a atividade, né? Isso deve estar não só na apicultura, mas também em todas as outras atividades que existem na propriedade. Então, por que planejar? Por que a gente fazer o planejamento? Por que tratar da questão do planejar? O planejamento em si, ele nos ajuda no dia a dia para organizar as tarefas de dentro da propriedade, seja ele voltado para o meio rural, e também nos ajuda a evitar gastos desnecessários, né? Então eu planejo, eu sei de tudo que eu vou precisar lá para o meu empreendimento ou para minha casa, e me organizo tanto na questão financeira como também na questão de serviço, né? O planejamento ele envolve essa questão da organização, é começar a se organizar. E a gente sabe que a grande maioria das propriedades rurais acabam que não tendo esse planejamento, né? Geralmente faz por cabeça. O homem do campo ele é um indivíduo que a cabeça é muito boa, né? Geralmente tudo que ele faz ele planeja só na cabeça. E muitas vezes esse planejamento, por ser muita coisa, um universo de coisa que tem na propriedade, muitas vezes acaba sendo atropelado, até porque a gente não consegue de fato estar armazenando a quantidade de informação que tem do dia a dia, né? Então qual é a prática? O que é que o planejamento, como é que deve ser feito esse planejamento? A gente pode pegar o planejamento de várias formas. Eu posso estar utilizando um quadro, pode ser um quadro, um pedaço de cartolina, eu posso comprar um quadro branco só para isso, só para planejar a atividade, seja voltada para qualquer atividade que eu tenha lá dentro da minha propriedade, para qualquer das atividades que eu desenvolvo dentro da propriedade. Eu posso estar fazendo hoje com a inovação tecnológica, com os celulares, com os computadores, com as televisões smart, e aí a gente pode também estar até agendando, fazendo esse planejamento dentro dos nossos calendários, colocando despertadores, colocando alarme para quando chegar aquela data específica que a gente se planejou, ele já dá um sinal, já dá um alerta. Ou também a gente pode fazer da forma mais tradicional, escrita mesmo, numa folha A4, a gente se organiza lá, divide o que tem de atividade para estar fazendo. Então o planejamento hoje em dia, com a questão da informática, das tecnologias das redes sociais, ele se facilitou. Então o que vai precisar? É a gente começar a colocar ele em prática, começar de fato a fazer esse planejamento. Se planejar, todo mundo, como a gente já falou, que se planeja na cabeça, mas esse planejamento às vezes a gente não consegue acompanhar ele e nem monitorar. Um bom planejamento ele tem que ser acompanhado, tem que ser monitorado para saber se as atividades ou o que eu planejei, o que eu tinha para fazer, está acontecendo no período correto ou se não está acontecendo. Então eu preciso estar fazendo avaliação desse planejamento de tempos em tempos. E às vezes na cabeça a gente acaba que não consegue fazer. Quando a gente vai se alertar, na realidade já passou do tempo, e aí a gente acaba perdendo tempo, esforço e dinheiro. Então, dentro do planejamento da apicultura, a gente deve se considerar dois períodos que são bem fixos aqui para a nossa região, dois períodos que são bem definidos. O período seco, que se estende aí por volta aí de 8 meses, é o comum da região.
região semiárida, nordeste da Bahia, território sertão de São Francisco, esse é o comum, se estender aí a estiagem no período de 8 meses. E o período chuvoso que se estende aí por volta de 4 meses. Aí geralmente o período de meses começa de maio até o final de outubro e o período chuvoso de novembro até o início de maio. Então é bem definido e é os que devem ser levados em consideração. Quando deve ser feito esse planejamento? O ideal é que se faça todo final de safra, que aí também coincide com o final do período chuvoso, se faça o planejamento para a próxima atividade. Então, geralmente aqui, o planejamento ele deve ser realizado aí por volta do meio de maio, no início de maio, ali, já no final das últimas safras, em algumas regiões ou até no início de junho, considerando todas as atividades, todo o material, todos os serviços, tudo que o que eu vou precisar para a próxima atividade, para a próxima safra. E considerando também a questão da estiagem, considerando que eu vou precisar fazer manejo de manutenção, que eu vou precisar alimentar minhas abelhas, que eu vou precisar fornecer água. A nossa região, geralmente as fontes de águas que são disponíveis, que as abelhas pegam mais disponíveis, não são fontes de água que são perenes, que duram o ano inteiro. Então, por volta aí de julho, entre julho e setembro, eu vou ter que fornecer água para minhas abelhas. Então, eu tenho que estar me planejando disso. Questão de troca de cera de abelha para fazer também no início do período chuvoso. Então, é uma das atividades bastante importantes, a questão da troca de cera. Recolher as melgueiras também se faz aí no início do período seco. Então, eu devo estar me organizando para estar fazendo todas as atividades. E no período de manutenção também tem toda a parte do cuidado com os insetos, com cuidado com o saque, com limpeza de apiário, com cuidado para ver se não está tendo ataques de formiga. A região, por ser uma região que nesse final de chuva todas as folhas elas caem, a questão de adaptabilidade das plantas, as folhas vão cair e geralmente o apiário, o chão fica lastrado de folhas. Então, todos sabemos que que os insetos eles gostam dessa parte, dessa camada de folha, que é a parte mais fria, que mantém um pouco da umidade, fica mais frio, e geralmente eles vão se alojar, vão se esconder, vão se ficar nesse espaço. E para a abelha não é interessante, ela tem concorrência aí da formiga, do cupim, então não é interessante para ela. Então o que a gente faz? A gente vai limpar, faz a parte da limpeza aí dos apiários, limpeza do entorno dos cavaletes, dos enxames, para poder facilitar. Na prática, a questão do planejamento em si é bem interessante, porque com a vinda com a questão de planejar, como eu já falei anteriormente, eu posso utilizar vários métodos. Qual é o método certo para fazer o planejamento? O melhor para você, desde que você faça a questão do acompanhamento e do monitoramento dele. Não existe um método, não existe uma receita exata, é o que é melhor para você. Se você fazer na agenda do celular, se organizar para colocar um despertador aí no período que você deve fazer, é melhor para você, então esse é o melhor planejamento para a sua atividade, para o que você tem. Se você acha melhor estar enxergando no dia a dia, colocar aí na sua sala, na sua cozinha, ou em algum quartinho que você consiga enxergar, também é tranquilo. Pode-se comprar também um quadro branco para poder fazer algo mais prático. Então, qual é o melhor? Não tem melhor. O melhor é o melhor para você. É a forma que você vai conseguir monitorar, que você vai conseguir acompanhar. E aí, dentro da apicultura, esse planejamento ajuda bastante. Ajuda tanto na questão de não estar perdendo enxames, como também na questão da produção. Então, são várias coisas que vão ajudar nessa questão do planejamento em si. É aí que o apicultor ele deve estar atento para estar fazendo isso e de fato, é aquela velha história de saber o que está saindo, o que está entrando na ponta do lápis. Só consegue se fazer se a gente conseguir escrever, se conseguir registrar isso em algum lugar. A nossa cabeça, como eu também já falei, não consegue registrar, não consegue guardar a quantidade de informação precisa, porque muitas vezes, no meu entendimento, eu estou entendendo que a apicultura ou que outra atividade está tendo perda ou está tendo lucro, no meu entendimento. Mas quando eu vou botar na ponta do lápis, às vezes eu estou enganado. Que às vezes o entendimento e a forma que eu estou interpretando é diferente do que de fato está acontecendo na atividade. Então eu preciso
os apicultores precisam urgentemente estar fazendo também essa parte do planejamento. Aliás, não só os apicultores, como também criadores, as pessoas que fazem a parte da questão da agricultura, da pecuária, ele precisa fazer o planejamento para poder começar a ver como é que está desenvolvendo cada atividade aí dentro da sua propriedade. E aqui a gente vai fazer um planejamento básico. Esse é o básico, esse é um dos mais simples de fazer. E aí com aquelas 3 perguntinhas básicas que tem em qualquer planejamento, né? O que eu vou fazer, a atividade que eu vou desenvolver, quando, em que período eu vou fazer, ou em que mês, ou em que semana, é bom colocar o data, se eu quiser ser mais específico. E como eu vou fazer, que nesse como aí eu vou botar o que eu vou precisar, se vai precisar sair de fora, se eu vou chamar a ajuda de alguém. Então são as 3 perguntinhas básicas do planejamento que a gente vai fazer aqui atrás nesse quadro. Então o que, atividade que eu vou fazer, quando, o período e como. Essas são as 3 perguntinhas básicas de um planejamento voltado para a apicultura. E aqui eu posso estar elencando tudo o que eu vou trabalhar dentro da apicultura. Posso estar descrevendo. Vamos supor, colocar o que é real mesmo. Retirada de melgueira. Retirada de melgueira. Quando se faz isso? Geralmente se faz no final do período chuvoso, já no início do período seco. Aqui, se a gente fosse analisar, ou poderia colocar final do período de safra, final da safra, ou colocar aqui por volta de julho. Ou junho, dependendo, junho, dependendo do local. Porque em algumas regiões a florada ela se estende mais um pouco. E aí na minha última tirada de mel, geralmente, na minha última produção, eu já vou retirando as melgueiras. Para que essa retirada de melgueira? A retirada de melgueira vai ajudar com que o meu enxame, ele diminuindo e as colmeias fiquem, na realidade, numa quantidade de abelha que não vai ficar muito grande o espaço e não vai precisar também estar judiando, vai estar um enxame pequeno para um espaço muito grande lá dentro da colmeia. Então seria, Júlio, como é que eu vou fazer? Retirar, ir no apiário e retirar. Pode ser com a ajuda de pessoas. Vamos supor, tem filho e pai, então como é que faz? Ir no apiário e retirar. Então aqui seria uma das nossas atividades, seria como ir e tirar, essa da questão das melgueiras. Outra coisa que é bastante importante, fornecimento de água. Então, aqui na região, quando é que eu devo fazer essa atividade? Geralmente, qual é as fontes de água principal que as abelhas têm acesso? Os açudes, as barragens, ou as fontes de água, os tanques de pedra. E geralmente, dependendo do período chuvoso, se o período chuvoso for muito bom, for excelente, excepcional, provavelmente as fontes de água elas vão passar de um ano para o outro. Mas se não for, caso esse ano, já na realidade, nesse período, as abelhas já estão precisando da necessidade de estar fornecendo água. Então, quando é que eu faço isso? No início do período seco. Aí o nome, quem diz na realidade quem diz é a pessoa. Se vai ser se é início se é seco, se é na estiagem, se vai botar em julho, quando aqui, é o que é mais fácil para você. Se fosse no celular, você poderia agendar até a data, botar aí dia 15 de julho, vamos supor que já é um período que está seco. Aí a gente pode pensar, mas está frio, então, mas a questão da falta de água, ela, para as abelhas, ela acaba sendo uma coisa limitante. Porque é com água que elas tanto refrigeram a caixa em dias quentes
E também elas acabam alimentando, também elas alimentam a colmeia, seja ela desde as crias, ela faz todo o processo de alimentação com fornecimento de água. E como fazer? Aí, como é que se faz essa questão do fornecimento de água? O fornecimento de água ele pode ser feito de diversas formas, desde a colocação de uma dorna, de uma manilha, de uma caixa de água, de um tambor. Pode ser feito uma mini cisterna aí de 1000 litros, de 500 litros. O pessoal de Campo Alegre de Lourdes recentemente mandou um vídeo que fez um barramento de água com lona, uma lona de 200 micras. Então fez um local, fez no entorno, fez um buraco, escavou, colocou a lona e encheu de água e cercou para os bichos poderem não tá atacando, não tá degradando. Então a forma de fazer, quem diz é a pessoa e as condições que ela tem. Pode ser uma cocheira com água e com alguns pedaços de isopor. Então o como fazer, essa linha aqui, ele vai muito da forma que vocês trabalham aí no dia a dia de vocês. No dia a dia, o que vocês têm à disposição. Porque eu acredito que a apicultura é isso, é uma atividade que de fato precisa de um investimento, mas muita coisa também ela pode ser reutilizada para a questão de estar fazendo essa alimentação, esse fornecimento de água. Então como é que eu vou fazer essa questão de fornecimento de água? O período é o período seco, que é quando, e como? O como tem vários tipos de fazer. Então às vezes eu não vou ter eu não vou ter a dorna, eu não vou ter a manilha, eu não vou ter o local para escavar. Então aqui nesse como, eu devo estar pensando o que eu vou precisar, ou quantas dornas eu vou precisar, ou de onde eu vou conseguir esse material para estar produzindo esses bebedouros, ou então para estar comprando mesmo. Eu vou comprar um bebedouro para poder fornecer. A atividade é altamente rentável, então compensa eu estar fazendo essa disponibilização. Nesse como aqui é a parte da gente pensar também a questão do financeiro, né? O que eu vou precisar disponibilizar, eu posso estar colocando mais preciso, o que eu vou precisar disponibilizar. Como? A mesma coisa que eu posso fazer também na questão da retirada de melgueira. Como fazer? E retirar do apiário. Como? Eu posso, se eu tenho, vamos supor, 100 ou 200 colmeias, ou uma quantidade que seja complicado de eu estar fazendo sozinho, eu posso aqui colocar colocando uma pessoa para ajudar, mais um ajudante, ou mais o filho, ou mais alguém que possa estar contribuindo. Esse como ele pode ser a parte do financeiro, do estar pensando na questão financeira. Então eu posso quantificar se eu não tenho a quantidade de bebedouros, ver o que eu posso, ver de onde que eu posso estar tirando, ver de onde que eu posso estar comprando ou estar encontrando. Então esse daqui é onde que eu me organizo para conseguir esse material. E aí, estão gostando desse assunto sobre planejamento apícola? Esse tema continua na nossa próxima videoaula. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.